Pois é, se você acha que o Hugo Mota não tá com nem um pouquinho de paciência com o Lula, igual você, acertou e acertou bonito. O Hugo Mota surpreendeu todo mundo passando uma rasteira daquelas no Lula. Eu vou te explicar qual foi essa rasteira que o Hugo Mota preparou que pode até derrubar ministros da República. É, meu irmão, não tá brincadeira pra ninguém não, tá? Hoje é dia 25, quarta-feira. Esse é o nosso terceiro editorial do dia e tá repleto de informações, como essa do Hugo Mota aí. Outro ponto que a gente vai comentar aqui também é a balela que o Mauro Cid falou durante a cariação lá com o general Braga Neto e que veio à tona depois, né, da defesa justificar, né, isso tudo que está acontecendo, justificar essa mentira do Mauro Cid. O Braga Neto ficou revoltado com o Mauro Cid e você sabe quem que comemorou a censura do ministro Alexandre de Moraes? O Exército Brasileiro. É a cúpula militar, os generais, os comandantes comemoraram a censura do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto alguns comentaristas de esquerda, como o próprio Maierovitch, dizia que o Alexandre de Moraes censurou ao não dar publicidade para a cariação do Mauro Cid e do Braga Neto, a cúpula militar comemorava. Mas por que dessa comemoração? Eu vou explicar para vocês. Outra questão. Lula acabou de ganhar um bolo de pastel de flango. Pois é, um bolo do Xi Jinping. Lula estava contando ver o Xi Jinping no encontro do BRICS, né? Mas eu acho que o Xi Jinping não está afim de ser visto com algumas figuras, não, né? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Outro ponto. Brasil está sendo achincalhado no plano internacional. Tá passando vergonha em você. Não é novidade para ninguém, né? Afinal, o Lula, no plano internacional, é péssimo. No interno, também. O William Vac, lá da CNN, mas descascou o Lula daquele jeito que você já está acostumado. Afinal, estão pensando em destruir o Brasil economicamente. E aí, você vai ver o comentário do William Vac, que vale muito a pena a gente analisar, tá bom? Isso e muito mais faz parte aqui do nosso editorial e, em especial, Donald Trump parte para cima do New York Times e da CNN por causa de fake news. E resultado é fake news, a imprensa brasileira acompanha também. Vamos falar sobre tudo isso aqui, né? Tudo isso que está bombando hoje nas plataformas aí de informação. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Então, se você puder compartilhar, eu te agradeço muito. Inscreva-se no canal também, tá certo? E lembre-se, se você pensa num plano B, entre em contato, agenda uma consulta para saber um pouco mais o quanto o Uruguai pode ser um ótimo plano B. Fechou? Bora pra cima. É o seguinte, pessoal. O Hugo Mota não está nem um pouquinho feliz com o Lula. Já deu sinais de que vai pular fora do barco. O MDB da Simone Tebet, que antigamente era o PMDB do Michel Temer, já fez um protocolo pré-impeachment. É, meu amigo, o mesmo que ele fez para Dilma Rousseff, falando que as medidas populistas e gastadeiras do Lula vão arrebentar o Brasil. Tá. Mas quem é o garoto de recado que tem até um apelido, né? Tachad. Pois é o Haddad. O que está acontecendo em relação ao Haddad? O Haddad agora está sofrendo fogo amigo. É, meu amigo. O que está acontecendo? O Lula e a galera do Planalto, ou seja, a base do governo, estão dizendo que o culpado por não aprovar os aumentos de imposto que o Lula tanto gosta é o Haddad. Ele é o grande responsável por isso. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis. O Planalto culpa o Haddad por Mota pautar a derrubada do decreto do IOF. Vamos entender isso aqui. O IOF é um imposto, tá? Imposto sobre operações financeiras. O Lula editou um decreto aumentando esse imposto. Então não precisa passar por lei, porque geralmente uma lei ela é criada assim. Eu mando para o Congresso, passa na Câmara, passa no Senado, depois vem para mim que sou presidente, sanciono, e aí vira lei. É assim que funciona. E aí cria-se um imposto. No caso do Lula, né, esse IOF, ele pode mexer nele, a própria Constituição deixa,
por decreto. Só que o Lula criou esse novo imposto por decreto. Isso revoltou todo mundo. A Câmara dos Deputados, revoltada, foi e apresentou um PDL. É um projeto de decreto legislativo. O que ele faz? Ele cria um decreto também, entre aspas, né? Mas revogando o decreto do Lula. Ou seja, o Lula aumenta o imposto, a Câmara dos Deputados vai falar, não vai aumentar, cai o imposto do Lula, já era. O Lula está revoltado, ele queria mais imposto, queria mais din-din. O Hugo Mota foi e falou, não, vou postar aqui a votação, vou publicar a votação do decreto do IOF. Olha só. Surpreendidos com o anúncio do Hugo Mota, integrantes do Palácio do Planalto atribuem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a culpa pela decisão do presidente da Câmara de votar a derrubada do decreto do IOF nesta quinta-feira. Caramba! A culpa é do Haddad de aumentar o imposto e a culpa é do Haddad de deixar cair o imposto. Resumindo, ninguém gosta do Haddad. Nem você que é de direita e nem você que é de esquerda. Ninguém gosta do Haddad. E o Lula parece que já não está gostando mais. Então a chance do Haddad cair não é pequena, não. Agora, o que mais surpreendeu? O que mais chamou a atenção? O que parece pequenininho, igual o salário do trabalhador brasileiro, mas é grande, igual a vontade de gastar do Lula. O que aconteceu? O Hugo Mota acabou com o diálogo com o governo. Como que eu sei disso? Porque se os dois tivessem diálogo, o Hugo Mota tinha pego o celular ligado e falado, ô Lula, companheiro, eu vou derrubar imposto, então eu vou postar agora, tá? Eu sei que você não vai gostar, mas assim, entendo, eu tô sob pressão da Câmara e eu não vou conseguir segurar, mas eu tô postando agora. Era o que o Hugo Mota ia fazer. Ele não fez isso. Ele já laspou na cara. Mota choca o governo, Lula, ao avisar pelas redes sociais que pautou a derrubada do imposto. Ou seja, foi um golpe duro, uma rasteira no Lula, né? Ou seja, foi mais ou menos o Hugo Mota dizer o seguinte, tô derrubando mais imposto, essa política desse governo é um desastre e eu tô pautando aqui que eu vou derrubar esse imposto que o Lula colocou. Pois é, o governo Lula ficou surpreso e contrariado com a atitude do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de pautar para essa quarta-feira a proposta que deve suspender o decreto que elevou o imposto às operações financeiras. E o pior, e de avisar sua decisão pelas redes sociais, sem qualquer comunicado prévio ao Palácio. Isso é grande, gente. Não é pequeno, não. É grande, tá? Foi um pequeno detalhe que tem um grande resultado. A gente começa a perceber que o Hugo Mota já tá fechando aí, né, a cara pro Lula. Já não quer papo com o Lula e nem dialogar com a Gleisi Hoffmann, e nem com o Haddad, e nem com o Lula. Por que isso é tão importante, Sandro? É o homem que tem a caneta. Caneta pra quê? Pro impeachment do Lula? Até o Lindenberg Faria se sentiu surpreendido, diz líder do PT, após Mota pautar a derrubada do IOF. Em sessão virtual? É um assunto sério demais para o país, afirmou Lindenberg. Tema vai à votação nessa quarta-feira. Ou seja, já está derrubado. Pode ter certeza que todo mundo já preparou para derrubar. E a sinalização é de que vai derrubar o decreto. Com o decreto caindo, o governo Lula fica mais sem dinheiro. Eles ameaçaram derrubar as emendas. E se derrubar as emendas, meu amigo, aí é que vai ficar prazeroso de assistir a briga desses caras. Vai ficar muito bom de ver. E aí dá até para sentir o cheirinho do impeachment, viu? Presta atenção. O Hugo Mota falou que talvez derrubaria o IOF. A Gleisi Hoffmann ameaçou, falou, se vocês derrubarem o IOF, eu vou cortar a emenda de vocês. Grana, bufunfa, din-din, faz-me rir, né? Você sabe que os deputados, entre o povo e o dinheiro, o que eles preferem? Responde para mim. Entre o povo e o dinheiro, o que os deputados preferem? Pois é, as emendas serão cortadas. E aí o que eles vão fazer? Vão retalhar o governo. Meu irmão, a briga tá ficando feia, tá nos bastidores e ninguém tá falando nada. Mas eu tô adorando ver essa briga. E você? O que você tá achando disso? Coloca no comentário que eu quero saber. Pois é, pessoal. Tem outro caso também que tá chamando muita atenção. É o Mauro Cid. O Mauro Cid
fez uma cariação com o Braga Neto. Eu já expliquei para você já está virando doutor em direito. A cariação também é chamado de confrontamento. Tá, vamos lá. Quem que às vezes presta o depoimento ali e que é ouvido num processo? O réu e a testemunha, não é isso? Tanto de defesa quanto acusação. Mas vem cá, o réu fala uma coisa, a testemunha fala outra. Ou um réu, no caso de co-réus, tem muitos réus, fala uma coisa, outro réu vem e fala outra coisa totalmente diferente. Um dos dois está mentindo. Você concorda com isso? Então, quando eu percebo que alguém está mentindo, eu coloco os dois frente a frente e falo, briguem. Mentira, não é assim não. Aí eu coloco os dois para confrontar para ver qual que mentiu. Pois é, teve o depoimento do Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, contra o general Braga Neto. O Braga Neto chegou, a hora que o Braga Neto chegou, o Mauro Cid não teve coragem de olhar nos olhos do Braga Neto, manteve-se com a cabeça baixa aos relatos de repórteres e os advogados que acompanharam a sessão. Um absurdo, porque não puderam gravar e não foi televisionado isso, tá? Não foi colocado ali na TV Justiça, deveria, um assunto muito importante. E aí, o Braga Neto chamou o Mauro Cid um monte de vezes de mentiroso. Teve uma hora que o Mauro Cid falou o seguinte, olha, eu recebi um pacote de dinheiro do Braga Neto, que era para bancar o golpe Tabajara. E aí eles falaram, você sabe o valor exato? Não sei. Você contou? Não. Então como é que você sabe? Ah, não, pelo peso da sacola. Você sabe me dizer quanto dinheiro tem pelo peso da sacola, sem nem saber o tipo de nota? Esquisito isso, né? Pois é. No STF, o Cid diz ter estimado o valor supostamente recebido por causa do peso da sacola, mas ele nem olhou o que estava dentro. Tá desse nível, tá? Durante a cariação no Supremo Tribunal Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou ter estimado o valor supostamente recebido do general Braga Neto a partir do peso da sacola de vinho. Segundo o Cid, o dinheiro foi recolhido depois da reunião na casa do Braga Neto, né? Abre aspas. Indagado pelo advogado do réu, Braga Neto, se a sacola de vinho estaria lacrada ou aberta, o réu colaborador Mauro Cid reiterou que ela estava lacrada, ou seja, ele nem viu o que estava lá dentro. Estava lacrada. E, portanto, não chegou nem a ver o dinheiro ou se era dinheiro. Ainda respondendo ao advogado do réu, Braga Neto, o réu colaborador disse que teria calculado o valor aproximadamente pelo peso da sacola, mas que em momento algum ela foi aberta, informou na ata da acariação. É no mínimo esquisita essa história. Cá entre nós. O cara afirma que é dinheiro. Você viu o dinheiro? Não. Ele afirma quanto tinha. Você contou? Não. Pelo peso da sacola. Vem cá, né? Quem garante que não era vinho que estava lá dentro? Então, assim, são tantas falhas nessas falas do Mauro Cid, né? E não ter televisionado isso foi um tapa na cara da população que tem o direito ao princípio da transparência. Foi uma vergonha. Mas olha só, quem comemorou a censura? O Exército Brasileiro. Matéria da Andresa Matais, do Metrópolis. Cúpula militar comemorou a decisão de Moraes de proibir imagens de acariação. Meu amigo. Não passou despercebido entre os militares o gesto do ministro Alexandre de Moraes a proibir as imagens de acariação entre o general Braga Neto e o coronel Mauro Cid. Por quê? Porque essa acariação aconteceu agora, essa semana, né? Ontem, na verdade, lá no Supremo Tribunal Federal. E por coincidência, essa acariação aconteceu no mesmo dia que o alto comando do Exército reuniu em Brasília. Adivinha para quê? Para escolher os novos generais a serem promovidos em julho. Os depoimentos não foram tema da reunião, mas o assunto não passou despercebido. Porque se mostra duas figuras de alta patente, um tenente-coronel e um general, batendo boca, discutindo e mostrando o quanto o Exército Brasileiro se apequenou, ia ser muito feio promover generais justamente nessa hora. Havia uma grande preocupação, inclusive, entre os militares, de que expor um fato
inédito da história militar, provocasse ainda mais desgaste à imagem das Forças Armadas, que representa uma demonstração pública de quebra de hierarquia e disciplina, que já envolvia, né, um tenente-coronel, que é o Mauro Cid, e um general, que é o mais alto posto do Exército, e um general altamente respeitado pelas Forças Armadas, o general Braga Neto, né? Então, assim, o Exército Brasileiro, outrora, foi uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Antes de 2022, tinha muita gente aqui que acreditava que era a última barreira entre a liberdade e o comunismo. E aí, quando eu falei para vocês, vocês não sabiam de nada, inocente, que não era para acreditar no Exército, que não tinha que ficar na porta de quartel, vocês me xingaram. E hoje, a reputação do Exército tá, ó, igual o salário do brasileiro, né? Tá igual o dedinho do Lula, desapareceu, né? Então, assim, o Exército comemorar essa censura aqui, pra mim, né? Pra mim, uma situação um tanto quanto patética. Vamos lá. Outro ponto que nós precisamos falar. Eu acho que o Xi Jinping tá com vergonha de aparecer em foto do lado do Lula, né? Brincadeira à parte, o Xi Jinping desistiu de vir à cúpula do BRICS e mandou o primeiro-ministro. O líder chinês nunca deixou de participar de nenhuma cúpula. O Palácio do Planalto foi avisado que o presidente da China, o Xi Jinping, não deverá mais vir à cúpula de líderes do BRICS. O encontro, né, dos BRICS, que são os 5 originais, vão estar aqui, mais os agregados agora, que é China, Rússia, só gente boa, gente, só gente boa. China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul, tá? O encontro vai acontecer, adivinha onde? No Rio de Janeiro, dia 6 e 7 de julho. E ganhou uma especial relevância, né? Por causa dessa escalada lá no Oriente, né? Israel, Irã, ganhou uma importância muito maior do que antes. Por quê? Porque tem que se saber de que lado os BRICS vão estar. A Rússia condenou a ação de Israel, a China condenou, o Lula também, né? Agora, o que acontece? O Xi Jinping não vai estar aqui. O Lula está querendo que adivinha quem? O Putin venha. Só que tem uma ordem de prisão no Tribunal Penal Internacional contra o Putin. E o Lula está querendo desrespeitar o Tribunal Penal Internacional. É aquele cara que não respeita as instituições, né? Não respeita as instituições. E aí o que acontece? Simplesmente, se o Putin vir aqui, o Brasil vai estar descumprindo uma ordem judicial. Pode dar ruim pro Lula, hein? O Lula que já não está com moral muito alto. E aí, além do evento dos BRICS, que vai ter em julho, vai ter também a COP30, que vai acontecer em Belém. E aí, é tenso falar isso, mas olha só, a matéria da Globo News, COP30, Brasil é cobrado por preços abusivos em Belém. É uma vergonha, os caras não sabem nem organizar um evento. A COP30 pode ser um dos eventos mais vergonhosos, vai passar uma imagem péssima para o Brasil. A COP30, que é um evento para tratar do meio ambiente, pasmem, derrubou mata amazônica, né? Mata atlântica, para poder criar uma estrada para o povo chegar lá. Agora, as delegações que estão querendo ir na COP30, estão querendo chegar lá, mas adivinha, tem hotel que antes da COP30, porque Belém não tem essa estrutura, não é um lugar turístico, não tem essa estrutura para receber delegações. A COP30, os hotéis, tem hotel que cobra 300, 350 reais a diária e agora está cobrando 10 mil por causa da COP30. Brasileira também, eu vou te contar, né? Mas lei da oferta e da demanda, né? Errado é quem? Os organizadores que não souberam estruturar, né, um evento. E aí, só para você ter noção, o Radisson, que é um hotel mais chique um pouquinho, não sei se você já ficou no Radisson, tem diária ali que varia, né? Brincadeira. Tem diárias ali que podem variar, né? Desde R$ 1.200 até R$ 4.000, R$ 5.000, né? Dependendo do momento do evento, o Radisson tem esses preços. Lá na COP30, estão dizendo que vão chegar a cobrar R$ 25.000. E aí o que acontece? Um monte de gente está começando a desistir de aparecer na festinha do Lula.
não vai dar certo. Mas tá tudo bem. Enquanto o Lula quer fazer festinha, enquanto tá gastando uma grana preta com essa história de COP30, enquanto tá investindo grana pra caramba lá e o brasileiro tá mais quebrado, pois é, a dívida bruta do Brasil vem subindo. E o William Vac falou o seguinte: o governo Lula recebeu o alerta de risco de dívida sem controle. Se o Brasil quebrar, não tem outro culpado. Não adianta culpar o Bozo, não adianta culpar os extremistas de direita e nem adianta vir jogar a culpa em mim falando que eu sou espalhador de fake news, não. Não vem com esse papinho, não. A culpa é só de uma pessoa, é do Lula. O problema é que ele põe em quem ele quiser, é dele, né? Mas é só o governo Lula é o responsável pela gastança que nós estamos vivendo hoje. Sempre é adequado comparar um orçamento doméstico com as contas públicas de um país, mas é possível quando se fala de dívida bruta. Você pode, em casa, chamar do que você quiser aquilo que você gasta. Você pode chamar de investimento social, você pode achar que é uma ajuda emergencial, você pode dizer que não é gasto, é auxílio para pessoas necessitadas, mas no final, tudo vira a tal de dívida bruta. No caso do governo brasileiro, essa dívida está numa perigosa trajetória de subida. E segundo a instituição fiscal independente do Senado, como o nome indica, é uma assessoria do Congresso para questões fiscais de dívida, essa assessoria não é algum malvado em alguma consultoria econômica, talvez na Faria Lima, querendo falar mal do governo petista. Mas é essa instituição independente que afirma que o governo Lula III só fez aumentar a dívida bruta desde que assumiu e de maneira rápida. Qual a causa disso? A mais óbvia possível: o governo gasta mais do que arrecada. Agora, para fazer de conta que está equilibrando as contas, subestima despesas e exagera as receitas. Só que esse método está esgotado, alerta essa mesma instituição fiscal independente. E, por conta disso, encolheu violentamente tanto os gastos discricionários, são aqueles que não são obrigatórios, que o governo pode escolher o que quer fazer com o dinheiro, como encolheu a já reduzida capacidade pública de investimento. Mas a dívida bruta continua subindo. Deve ser maior que o PIB inteiro do Brasil daqui a 5 anos, um número considerado catastrófico para um país emergente como o nosso. No fundo, a melhor comparação devia ser com a lei da gravidade. Você pode dar o nome que você quiser para a lei da gravidade, mas se não respeitá-la, vai acabar esmagado por ela. Nem sempre... Pois é. Resumindo, o que o William Vac quis dizer aqui é que a gente tá tudo né? Você sabe, era para sair um palavrão aqui. A gente tá ferrado mesmo. Essa é a realidade. Os caras gastam demais, só querem aumentar imposto, só querem enfiar mais imposto em você. E aí, quem paga a conta? É o otário aqui, enquanto o outro fica no hotel de luxo, enquanto o outro tem lençóis egípcios, enquanto a outra tem cabeleireiro, enquanto a gente se lasca e eles fazem a farra. E Brasil, te ajeita. Vamos lá, mas você acha que o problema é só Brasil? Se enganou, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma publicação do Donald Trump, tá? Matéria do Hoje no Mundo Militar, o presidente Donald Trump fez uma postagem dizendo que é fake news. Uma reportagem da CNN e outra do New York Times que falava que o ataque americano contra as instalações nucleares iranianas tinha falhado e que não destruiu alvo nenhum, né? O Trump disse que isso é uma mentira e que as instalações foram completamente destruídas. Agora, o problema é que essa guerra do Irã, essa guerra de Israel e a entrada do Donald Trump, ninguém sabe agora quem está falando a verdade ou quem está mentindo. Então, o Donald Trump admite que a CNN e a New York Times é uma baita de uma mentirosa. Só que, aqui no Brasil, a mídia está comprando essa ideia. Olha só, ao contrário do que disse o Donald Trump, ataque não destruiu o programa nuclear do Irã. Olha só o que ele disse. Segundo a inteligência da defesa dos Estados Unidos, as bombas não atingiram as instalações subterrâneas. Então,
Tá aqui a imagem do antes e do depois. Segundo eles, não mudou nada. Então, parece até que nem teve bomba aí. Porque geralmente quando a gente vê bomba, a gente vê uma cratera, a gente vê um estrago. Dá pra perceber que tem umas casinhas ali que sumiram e tal, mas segundo eles, não mudou nada não. Perdas nucleares foram mínimas. Urânio estocado também foi movido antes do ataque. Os planos para reiniciar as instalações foram preparados com antecedência e nossa estratégia é garantir que a produção e o serviço não sejam interrompidos. Foi o que disse o Mohammad Eslani, chefe da Organização de Energia Atômica do Irã. Então vem cá, cá entre nós, né? Alguém está mentindo. De um lado, Donald Trump fala, a gente destruiu tudo sim. Do outro, a mídia dá atenção para o chefe da Organização de Energia Atômica do Irã. O que a gente tem que ter em mente aqui quando a gente observa essa narrativa, né? Tudo isso. O Irã, né, estava comemorando a destruição, e passou em mídia estatal, a destruição total de todas as bases que eles atacaram dos Estados Unidos. Passou um míssil e caiu no meio do nada. Alguém está mentindo nessa história. Dá uma olhada nisso aqui. Teve um vídeo também circulando de que eles falaram que um general civil, né, um general tinha sido morto com alguns civis e depois de um tempo tem um vídeo dele circulando. Ou seja, não sei, dá a impressão de que acreditar no Irã é mais complicado. Matéria da CNN Brasil, que é a acusada de fake news pelo Donald Trump. Acompanha. A avaliação preliminar da inteligência americana, que foi obtida pela CNN, sugere que os planos do Irã apenas foram atrasados em alguns meses, questionando então essa destruição que tanto o presidente Donald Trump quanto Benjamin Netanyahu estão dizendo que aconteceu. A gente vai... Só uma pergunta antes de continuar aqui. Os planos do Irã só foram atrasados. Que planos? Da bomba atômica? A Washington agora com a nossa correspondente Mariana Janjaco. Mariana, boa noite para você. Eu sei que está de noite aí, mas ainda com o sol a pino e deve estar um calor danado na capital americana. Mas eu quero que você conte para a gente essa análise interna que a CNN teve acesso da inteligência americana, que está desmentindo Netanyahu e Donald Trump. Exatamente, Thaís, contradiz, né, o que disseram Netanyahu e Trump, porque afirma que os principais componentes das instalações nucleares do Irã não foram destruídos por esses ataques, que os ataques dos Estados Unidos contra essas instalações apenas atrasaram o programa nuclear do Irã em questão de meses, mas não acabaram com o programa completamente, ou seja, o Irã ainda tem chances de retomar esse programa com um atraso de apenas meses. A Casa Branca já reagiu sobre isso, como eu disse, Donald Trump não está aqui hoje, ele está na Holanda para participar da cúpula da OTAN, mas a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, desmentiu esse relatório, disse que o relatório está errado e ao mesmo tempo que ela diz que é uma avaliação errada, ela diz que esse documento era classificado como top secret, ou seja, um documento secreto e que foi vazado para a imprensa por alguém, por um funcionário de uma autoridade de baixa patente, alguém que queria descredibilizar os esforços de Donald Trump. Foi o que disse Caroline Leavitt, que insistiu na ideia de que as instalações foram completamente destruídas. Thaís, é importante a gente lembrar que essas são as primeiras informações, essa é uma primeira avaliação, o trabalho de inspecionar os danos exatamente, de avaliar na prática qual foi o tamanho do estrago, ainda está sendo feito, então essas informações podem mudar, mas já trazem então uma indicação contrária ao que sugeriram Trump e Netanyahu, né, ao que sugere o governo americano, que continua mantendo sua posição, dizendo que a própria informação do próprio setor de inteligência do governo está errada. E não é a primeira vez, na verdade, que Donald Trump faz isso com relação a informações da inteligência americana. Agora, a questão que fica é, de fato, como vai ser o resultado final, né? São duas questões, como de fato vai ser esse resultado final da avaliação feita pela inteligência americana e se isso muda algo na postura de Trump ou de Netanyahu, o fato, né, se de fato for ficar confirmado que essas instalações não foram completamente destruídas de fato, os principais componentes ainda estão lá. Uma avaliação. Pois é, se a imprensa está dizendo
que não foi destruído de fato e que os planos do Irã permanecem e que eles vão voltar com o programa nuclear que pode construir bomba atômica, eles estão incentivando a continuação e a continuidade da guerra? É isso? Mas só para constar uma coisa, dá uma olhadinha aqui. Da onde vêm as fontes da CNN? 2 fontes familiarizadas com a avaliação disseram que o estoque de urânio enriquecido do Irã não foi destruído. Tem que ser alguém que tem acesso ao estoque de urânio do Irã. Uma delas afirmou que as centrífugas estão praticamente intactas. Pois é, quem foi lá? Quem tem acesso a isso? Quem falou sobre isso? Interessante essa reflexão, você não acha? E aí, quero saber sua opinião. Quem está mentindo? Donald Trump ou a CNN? Coloca no comentário que eu quero saber seu ponto de vista. Bom? E é isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Eu encontro vocês daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Tem mais editorial para vocês.